Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar um assunto agora muito importante aí para a sua preparação, para o seu concurso público, tá certo? Que é chamado de teoria dos conjuntos, tá? É um assunto que você pode misturar com vários outros assuntos dentro da matemática, mas eu vou passar para você o passo a passo daquilo que você precisa saber. Eu sugiro que você anote tudo, monte seu esquema, monte seu resumo, seu mapa mental. Eu não sei qual a forma que você gosta de estudar, tá? Mas é muito importante que você pontue o passo a passo que eu vou te passar, tá certo? Depois, a gente vai fazer algumas aulas praticando exercícios, que aí para matemática é fundamental e você sabe disso, tá certo? Mas aí é muito interessante que você tenha o seu esquema do lado, porque mesmo fazendo questões, nós vamos a todo momento voltando na teoria, tá certo? Vamos lá, primeira coisa que a gente fala de conjunto, eu poderia falar para você aqui alguns exemplos, algumas situações do nosso dia a dia que nos leva à ideia de conjunto. Então, vou pegar só um exemplo para você ter uma noção. Imagine que você tem uma sala de aula, tá? A sala de aula passa a ser o nosso conjunto, tá? E os alunos, vamos pensar nos alunos, e os alunos passam a ser os seus elementos. Então, a gente pode pensar na sala de aula como sendo uma ideia de conjunto. Mas tem algumas coisas que precisam acontecer que realmente caracteriza um conjunto. Tudo isso eu vou te passar passo a passo. Fechou? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça, deixa eu virar assim que vai ser melhor. Ó, você vai colocar assim, ó, representação. Existem 3 formas da gente representar um conjunto. Eu vou colocar aqui uma nomenclatura que você não precisa se preocupar com ela, tá? Mas eu vou colocar para você ver que existe. O que a gente precisa se preocupar é com o formato desse conjunto. Como que ele vai ser apresentado para você na hora de praticar, tá? Então, o primeiro caso que nós temos é o que nós vamos chamar de extensão. Então, coloque aí nas suas anotações. Extensão. Como que esse conjunto vai ser dado nesse formato aqui? Você vai perceber que ele vai estar entre chaves, certo? E os seus elementos você separa por vírgula. É isso que vai acontecer. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Imagine esse conjunto A aqui. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, A, E, I, O, U. Pronto. Veja, esse conjunto aqui, a gente utiliza as chaves, certo? E os seus elementos automaticamente são separados por vírgula, tá? Um detalhe muito interessante. O conjunto, ele pode ou não ter nome. Caso ele tenha nome, você vai perceber que vai ser usado uma letra maiúscula. Se ele não tiver nome, não tem problema nenhum, é conjunto normal, tá? Então tem algumas questões que dão nomes e tem outras questões que não dão nomes e tá tudo certo. Então, o primeiro caso é o que nós vamos chamar de extensão, tá? Nós vamos utilizar as chaves e os seus elementos são separados por vírgula. Se você quiser, você pode até puxar uma seta aqui, ó, só para representar que o que está ali dentro vai ser chamado de elementos, certinho? Muito bem. Lembrando que esse primeiro caso, de todos os casos, é o mais utilizado. Vamos ao segundo. O segundo caso que nós temos é o que nós vamos chamar de compreensão, tá? Provavelmente você vai lembrar, pelo exemplo que eu vou colocar aqui, como que isso acontece. Deixa eu colocar o exemplo que fica mais fácil da gente discutir. Eu vou colocar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 10. Bom, primeiramente você compara com o nosso primeiro caso e existe uma coisa em comum que é justamente o uso das chaves. Então, nesse segundo caso, tá? Nessa segunda representação, nós vamos continuar utilizando as chaves, só que você percebe que dentro do conjunto existe
uma propriedade. Então, o conjunto em si, ele não foi dado claramente. Você vai ter que identificar os seus elementos. Você vai ter que fazer uma interpretação da propriedade que está aqui dentro. Compara com o nosso primeiro caso. Ó, no primeiro caso, os elementos, você já bate os olhos e já consegue identificá-los. No segundo caso, não. Existe um conceito aqui dentro que você vai ter que fazer sua leitura e depois você vai identificar um a um. Percebeu? Então, esse é o nosso segundo caso, que também acontece bastante, mas o primeiro caso é o que mais acontece. E nós temos um último caso, uma última forma de você representar, que é o que nós vamos chamar de diagrama de Venn. Só para você ter um pouco mais de clareza dessa nomenclatura, existiu um matemático lógico chamado John Venn. Então a gente usa o sobrenome dele aqui, ó, que foi ele que desenvolveu essa terceira forma de você representar o conjunto. Eu vou pegar aqui um exemplo, vou chamar o conjunto de C, e aí o que John Venn desenvolve? Ele fala que cada conjunto pode ser representado através de uma linha fechada. Não é através de um círculo, é através de uma linha fechada. Aí o que eu quero te dizer? Você pode usar qualquer imagem que seja fechada. Triângulo, quadrado, retângulo. Tem até algumas questões que utilizam. Porém, convencionou-se, com o passar do tempo, o uso maior do círculo. Tanto é que na parte final da matéria, que a gente vai ver a parte de problemas de conjuntos, nós utilizamos, os círculos com bastante exatidão o tempo todo, tá certo? Mas eu vou colocar alguns elementos aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 1, 2 e o 3. Então, o diagrama de Venn, você faz um círculo, vamos ficar com o círculo, porque concurso público, de maneira geral, vai utilizar o círculo, e dentro do círculo você coloca os seus respectivos elementos. Fechou? Beleza. Então, aqui são as três formas que existem para você representar um conjunto. Lembrando que essa nomenclatura aqui, extensão, compreensão, diagrama de Venn, você não precisa se preocupar, porque praticamente não é usado em nenhuma questão. Beleza. Os conjuntos serão dados automaticamente, tá? Passado isso aqui, vem aqui comigo, eu vou colocar assim com você, ó. Nós vamos entrar de fato na nossa primeira teoria, na primeira parte que você de fato vai precisar compreender para poder fazer exercícios. Eu vou colocar assim, ó, o título: relação de pertinência, certo? Relação de pertinência. O que acontece? Você vai perceber que é um assunto que você estudou lá no seu ensino fundamental, com o passar do tempo você viu um pouco mais aprofundado e agora você revisa para poder prestar concurso público. Lembra daquele negócio assim? Pertence ou não pertence? É isso aqui, ó, tá certo? Então o que acontece? O que você tem que saber disso aqui? Quando é que você usa isso? Quando é que você pega uma questão matemática e fala assim, nessa questão de conjuntos, eu preciso usar relação de pertinência? Aí eu vou te falar, vou fazer aqui, ó. Quando você, coloca assim, ó, quando você relacionar, ó, quando você relacionar um elemento com um conjunto. Então, você que está anotando o passo a passo, você vai dar um destaque na palavra elemento e você vai dar um destaque na palavra conjunto, porque é isso que precisa ficar claro. Toda vez que você usar relação de pertinência, você só pode usar isso quando você relacionar elemento e conjunto, certinho? Caso contrário, você não usa isso. Bom, vamos pegar um exemplo para você ter uma ideia do que eu estou falando. Vou pegar aqui o nosso conjunto A, inicialmente.
E ali dentro eu vou colocar 3 elementos, 1, 3 e 5. E aí eu vou fazer algumas afirmações para a gente poder discutir. Então deixa eu pegar aqui, ó, letra A. Eu vou afirmar que o 3 pertence ao conjunto A, e nós vamos fazer algumas análises inicialmente. Para eu ter um conjunto, você percebeu que eu preciso utilizar as chaves. Caso contrário, não é conjunto, tá certo? A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente com clareza. Claro que daqui a pouco a gente vai fazer um aprofundamento, mas vamos focar agora na parte teórica, tá? Nós só não vamos usar chaves quando a gente trabalhar o conjunto vazio, que é a única exceção, mas eu vou te falar isso depois. Mas tirando o conjunto vazio, por exemplo, todo conjunto você vai usar chaves quando você não usar o diagrama de Venn. Mas o diagrama de Venn ele vai ser usado para uma parte específica, tá? Então, sendo assim, ponha na sua cabeça, para ser conjunto tem que ter chaves. Quando você tem uma questão assim na prova, tá? Vai ter duas situações. São as duas situações que podem acontecer. Uma delas é a relação de pertinência, a outra delas é o que nós vamos chamar de relação de inclusão, que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Vamos focar aqui. Por que eu já estou te falando isso? Porque esse primeiro carinha aqui, ó, ou ele vai ser elemento, ou ele vai ser conjunto. Então, a partir do momento que eu olho para ele e eu não tenho chaves, o que eu vou identificar? Então, passa a ser um elemento. Então, a partir do momento que eu estou olhando para ele e não tem chaves, eu estou diante de um elemento. E aí aqui, ó, o nosso A é o nosso conjunto A. Esse aqui é um conjunto. Por que eu estou te falando isso? Veja que nesse momento eu estou relacionando um elemento e conjunto. E toda vez que você relaciona elemento e conjunto, você vai usar relação de pertinência, como foi o caso aqui. Percebeu? Bom, essa é a primeira coisa. Porque às vezes a banca vai mudar essa simbologia. Aí já fica automaticamente errado. Tá? Mas chegaremos lá. Agora a gente precisa fazer uma análise para saber se o item está correto. Né? Será que de fato 3 pertence ao meu conjunto A? Como que você analisa? Eu olho para o meu conjunto A e eu estou vendo ele aqui dentro. Ó. Então eu quero te dizer o seguinte. Aquilo que eu vejo e como eu vejo dentro do meu conjunto é elemento. Eu vou repetir, anote, pausa o vídeo, anote. Olha só. Aquilo que eu vejo e como eu vejo dentro do meu conjunto é elemento, né? Então, assim, se eu ver aqui dentro uma estrelinha, imagina uma estrela normal. Se eu ver uma estrelinha aqui dentro, se eu estou vendo ela, eu entendo que essa estrela passa a ser um elemento, tá certo? Então, é isso que precisa ficar claro. Então, se eu estou vendo 3 aqui dentro, então eu confirmo que 3 de fato pertence a A. Olha só, vou pegar aqui, por exemplo, uma letra B e eu vou colocar assim, ó. 4 não pertence a A. Vamos lá. Primeira coisa, veja que esse carinha aqui, ele não tem chaves. Se ele não tem chaves, não é conjunto. Então, passa a ser um elemento. Só tem as duas opções. Certo? Passa a ser um elemento. O A é conjunto normal. Então, beleza. Então, veja, eu estou, de fato, relacionando um elemento e um conjunto, certo? Estou fazendo isso. Se eu estou fazendo isso, eu vou usar relação de pertinência, como foi usado. Só que o item fala que, de fato, o 4 não pertence a A. Então, eu preciso fazer essa análise. Aí eu vou olhar dentro do meu conjunto A. Eu te pergunto, você que está sentado aí no seu quarto, ó, o 4... ele está dentro do meu conjunto A? Você está vendo o 4 aqui dentro? Você não está vendo ele, certo? Se você não está vendo o 4 aqui, eu entendo mesmo que o 4 não pertence a A. Então, o item também está correto. Agora, eu vou pegar mais um item para você analisar comigo. Eu vou dizer o seguinte, que 2 pertence ao meu conjunto A. Então, vamos lá, ó. Esse primeiro carinha não tem chaves, então configura um elemento normal.
Então, nós temos um elemento, nós temos aqui um conjunto, certo? Então, veja, eu estou, de fato, relacionando um elemento e conjunto. Relação de pertinência, até aí, nenhum problema. Só que na letra C, nós estamos afirmando que 2 pertence a A. Quando eu olho meu conjunto A, eu te pergunto, isso é verdade? Né? O 2 está aqui dentro ou não está? Percebe? Veja que você não está vendo 2 ali dentro. Então você compreende comigo que o 2 não pertence a A. Então, quando na letra C eu coloquei 2 pertence a A, você então concorda comigo que a letra C está falsa. Certo? É isso. Relação de pertinência é isso. Aí você fala assim, professor, isso não vai cair na prova. Vai cair. A banca pode tranquilamente pegar uma questão sobre isso. É claro que não vai ser somente assim. Mais para frente nós vamos chegar em outra definição, onde a banca vai juntar as 2 definições, como eu disse para você. A outra definição que nós vamos ver é justamente a relação de inclusão, tá certo? Mas vamos por partes, passo a passo. Depois a gente vai até fazer um aprofundamento, pegar algumas questões que vão te tirar o sono, tá? Para você, aqueles mínimos detalhes que tem uns peguinhas, que aí é importante que a gente pratique um pouco mais, tá? Mas depois eu te dou uma notícia boa, relaxa, respira e vamos continuar. Bom, eu vou apagar aqui para a gente ver agora os próximos tópicos, tá? Muito bem. Então, mais uma vez eu te falo, não deixe de anotar, é extremamente importante que você anote. O que acontece? Vamos lá. Agora, continuando a nossa teoria, você já pode ir colocando o título assim, ó, igualdade de conjuntos, né? Igualdade. Nós vamos ver o seguinte. Quando é que 2 conjuntos são iguais? Então, vou colocar aqui assim, ó. Igualdade. Quando é que 2 conjuntos são iguais? Imagine que você tem em mãos o conjunto A e o conjunto B. Matematicamente falando, quando é que eles serão ditos iguais, ou tidos como iguais, né? Quando eles tiverem os mesmos elementos. Toda vez que 2 conjuntos possuem os mesmos elementos, eles são iguais. Vou colocar isso aqui no papel para você. Só que na hora de colocar o exemplo, eu vou colocar 2 situações para te chamar a atenção. São 2 situações que podem acontecer, tá? E que quando acontecer você tem que estar atento. Então eu vou colocar assim, ó, 2 conjuntos. Ó, 2 conjuntos. A e B são iguais quando ambos possuírem os mesmos elementos. Certo? Então, é uma definição direta e reta e muito simples, tá? 2 conjuntos são iguais quando tiverem os mesmos elementos. Só que tem 2 detalhezinhos que eu vou te falar no exemplo. Então, eu vou pegar aqui, ó, exemplo 1. Vamos imaginar. O exemplo 1 é o seguinte. Eu vou pegar esse conjunto A com 3 elementos e eu vou pegar esse conjunto B com 3 elementos. E aí eu te faço uma pergunta, reflita. Eu posso afirmar que A e B são iguais? O que você acha? Né? Diante do conceito que nós vimos. Esquece o resto. Diante do conceito, eu posso afirmar que os conjuntos A e B são iguais? São iguais. Então, eu vou pôr assim, ó, portanto, A é igual a B. Aí você fala assim, mas a ordem está trocada.
É aí que entra parte do conceito que eu quero te falar. Dois conjuntos são iguais, independentemente da ordem. Então, você pode colocar assim, ó, independentemente, palavrinha grande, ó, independentemente da ordem. Então, em teoria dos conjuntos, a ordem não interfere no meu conjunto, tá? Mesmo eu trocando, continua sendo o mesmo conjunto, tá certo? Só que eu vou te colocar um outro exemplo, que também para te chamar a atenção para um detalhe. Eu vou pegar aqui, ó, esse conjunto A, veja, e eu vou pegar esse conjunto B. E aí eu vou te perguntar, A e B são iguais nessa situação? Com base na nossa definição, é isso que você precisa estar atento. Aí eu vou te afirmar que, portanto, 3 pontinhos dentro da matemática é a mesma coisa que, portanto, A é igual a B. Aí você fala assim, uai, professor, mas repetiu ali, ó. Não tem problema, tá? Então, o conceito, eu vou complementar ele dizendo para você que, independentemente da repetitividade. Então, eu vou colocar assim, ó. Anote aí. Independentemente da repetitividade. Voltamos. Independentemente da repetitividade, tá certo? O que acontece? Agora a gente vai analisar com mais exatidão o nosso conceito de igualdade de conjuntos. Olha só que massa. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuírem os mesmos elementos. Essa é a definição que você vai encontrar em qualquer livro. E somente fazendo exercícios é que você realmente desperta para essa questão da repetitividade e da ordem. Então, eu vou falar de forma mais completa. Dois conjuntos A e B são iguais quando ambos possuírem os mesmos elementos, independentemente da ordem e independentemente da repetitividade. Porém, notícia boa, tá? A repetitividade não é usual na matemática. Tá? Eu posso ter uma questão, você vai encontrar isso no seu material, tá? Onde eu tenha um item, por exemplo, que a banca coloca, justamente trabalhando a questão da repetitividade para fazer tipo um peguinha. Isso acontece e vai continuar acontecendo numa quantidade bem inferior ao detalhe da ordem. Agora, a questão da ordem não. É usual na matemática e é muito usado para fazer os peguinhas básicos que você vai encontrar dentro da prova de matemática. Beleza? Então, anote isso aqui. Igualdade. Na hora de praticar exercícios, esses conceitos virão à tona. Tá certo? Muito bom. Vamos lá. Agora, nós vamos falar de dois conjuntos específicos. O primeiro caso que nós vamos ver é o conjunto vazio. Conjunto vazio. Aqui nós vamos falar uma primeira coisa sobre ele, tá? Depois, quando a gente trabalhar subconjuntos, a gente fala um pouco mais sobre o conjunto vazio. Tem um conceito que você não pode esquecer. Quem é o conjunto vazio? O nome já fala, vazio. É aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Então, eu vou pôr assim, ó. É o conjunto, veja, é o conjunto que não possui elemento. Ou elementos, né? É aquele conjunto que não tem elemento. E aí, um detalhe. Existe uma notação. Vou pôr aqui na frente, ó. Notação. Como que a gente representa esse conjunto vazio? Você vai representar pelas chaves, só que lá dentro você não coloca ninguém, percebeu? Ó, totalmente vazio. Ou você vai representá-lo por esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Esse símbolo, então, vai ser
usado para representar conjunto vazio. Então, toda hora que você visualizar em alguma questão essa simbologia, é porque é conjunto vazio. Belezinha? E o outro conjunto que eu quero que você tenha em mente agora é o que nós vamos chamar de conjunto unitário, certo? Então, o que acontece? Perceba que o próprio nome já fala. O que é o conjunto unitário? É aquele conjunto que vai possuir um único elemento. Então, você vai colocar assim, ó, é o conjunto que possui um único elemento. Pronto. Então você pode pegar aqui um exemplo simples, né? Vamos pegar aqui. Se eu pegar aqui, ó, esse conjunto P, dentro desse conjunto eu vou colocar, por exemplo, apenas o 2. Percebeu? Então eu estou diante de um conjunto unitário que a banca pode usar ele de forma escrita, o segundo caso para representar conjunto, tá certo? Por exemplo, ela fala assim, ó, determine o conjunto que é representado pelo número primo par. O único número primo par que existe é o 2. Aí você pode não lembrar o conceito de número primo, mas aí a gente tem que voltar lá na matemática básica, certo? Mas só para você ver que a banca pode utilizar, tá, no formato de compreensão, que é aquele caso que tem uma propriedade dentro do conjunto, ou ela pode te dar automaticamente como foi dado aqui para você. É claro que essa nomenclatura, conjunto unitário, praticamente você não vai encontrar em nenhum exercício, tá? Agora o conjunto vazio você encontra a todo momento, mas você, nesse caso aqui, você acaba encontrando a escrita em si. Belezinha? Muito bem. Chegamos até aqui. Agora a gente vai entrar no conceito de subconjunto, que talvez dessa primeira parte seja o conceito mais importante da teoria dos conjuntos. Porque a teoria dos conjuntos a gente divide ela em dois momentos, tá certo? O primeiro momento que nós vamos chegar até conjunto das partes, e o segundo momento que é onde a gente vai para a parte das operações, união, intersecção, diferença, sem nenhum problema, que é a parte mais utilizada pelas bancas. Mas vamos que vamos. Então você que já anotou tudo aí, certo? Já coloca o título subconjuntos. É bem tranquilo a definição, mas você vai perceber que praticamente todo exercício que a gente vai fazer de teoria dos conjuntos envolve o conceito de subconjunto. Tá certo? Muito bom. Então vamos lá. Oi? Ué, podemos. Olha só, o esquema é o seguinte. Você vai colocar assim, ó. Anote assim. Subconjuntos. Subconjuntos. Obrigado. Ó, o que acontece aqui? Né? Primeiramente eu vou comentar com você o que vai estar por trás do conceito de subconjuntos. Imagina que você tem em mãos o conjunto A e o conjunto B, certinho? Um conjunto vai estar dentro do outro, percebe? Então, um conjunto vai estar dentro do outro. Quando isso acontecer, é porque o conjunto que está dentro, ele é subconjunto do outro conjunto. Nós vamos ver que nós temos duas linguagens para isso. A gente fala que o conjunto é subconjunto, ou a gente fala que ele está contido, tá certo? Contido. Mas essa linguagem do estar contido, a gente vai ver no próximo tópico, tá certo? Então eu vou falar assim, ó. Dados, vou colocar assim para você, ó. Dados, dois conjuntos, ó. Dados, dois conjuntos, A e B. Ponto.
Se você pegar um livro didático, ele vai colocar de forma mais completa, dizendo assim: dados dois conjuntos A e B não vazios. Tá? Ponto. Aí eu vou pôr assim, ó. Dizemos que A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A forem elementos de B. Calma que a gente vai discutir isso aqui. Ponto. Você vai dar um destaque para a palavrinha todos. Certinho? Então veja bem, você vai ter em mãos, claro, no mínimo 2 conjuntos, você pode ter mais, não tem problema. Você vai ter em mãos 2 conjuntos A e B. Para eu afirmar que o conjunto A é subconjunto de B, para que isso aconteça, todos os elementos de A precisam ser elementos de B. Então todos, não pode faltar nenhum. Você vai ver que isso aqui vai ficar mais claro com o nosso exemplo. Eu vou colocar o seguinte para você. Vou colocar aqui, ó, esse conjunto A com 3 elementos. 1, 2, 3. E aí eu vou colocar esse conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou te perguntar, analise comigo, né? Eu posso afirmar que o conjunto A é subconjunto de B? Para você entender melhor, eu posso afirmar que o conjunto A está dentro de B, com base nesse conceito que nós vimos? Posso. Por quê? Veja, todos os elementos de A, 1, 2 e 3, são também elementos de B. Percebeu? Ó? Todos os elementos de A são também elementos de B. Como todo mundo que pertence a A pertence a B, então eu posso afirmar que o conjunto A é subconjunto de B. Certo? Aí, já eu vou mostrar uma notação. Agora, e se eu te perguntar o contrário? Eu posso afirmar que o conjunto B é subconjunto de A? Eu posso afirmar que o conjunto B está dentro de A? Nesse caso, eu não posso. Porque nem todo mundo que pertence a B pertence a A. É isso que precisa ter clareza, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Portanto, A é subconjunto de B. Certinho? Então, portanto, A é subconjunto de B. Aí, você vai colocar assim, ó, notação. Como que eu escrevo isso? Você vai pôr assim, ó, A subconjunto de B. Você pode ler dessa forma, essa simbologia que parece a letra C, mas não é a letra C, tá? É um símbolo chamado de inclusão. Então, mas você pode entender como sendo subconjunto. Você vai perceber que as bancas, quando usam conjuntos, quando montam exercícios com subconjuntos, utiliza bastante essa simbologia. Então, isso aqui vai ser muito comum na sua prática de exercícios. Aí, o que acontece? A gente vai ver relação de inclusão e vai ser muito utilizado isso aqui. Tá? É o símbolo deles. E aí a gente vai mudar a nossa linguagem. Ao invés de ficar falando só subconjuntos, a gente vai falar que está contido. Tá certo? Mas eu peguei esse exemplo e aí eu preciso que você tenha a visibilidade de um diagrama, né? Como que eu posso representar essa situação em um diagrama? Porque tem exercícios que vão fazer isso.
Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o meu conjunto A, e aí eu coloco o meu conjunto A dentro do conjunto B, porque nós vimos que A é subconjunto de B. E aí, quais são os elementos de A? 1, 2 e 3. E aí nós temos ali o 4 e o 5, por exemplo, aqui, ó, 4 e 5, que ficam do lado de fora de A, porém dentro de B. Então tem situações que você vai pegar questões que vai ter ali o diagrama, tudo certinho, tá? Para que você possa, a partir desse diagrama, tá? Construir o seu conjunto, por exemplo, nessa linguagem aqui, para poder resolver o exercício. Tá certo? Então, subconjuntos dessa nossa primeira etapa, provavelmente é o tema mais importante que você precisa ter em mente. Tá certo? Então, finalizando aqui, ó, subconjuntos. Quando é que um conjunto é subconjunto do outro? Quando é que um conjunto está contido no outro? No caso de A e B. A é subconjunto de B quando todos os seus elementos, todos, sem exceção, forem também elementos de B. Se isso aconteceu, A é subconjunto de B. Tá certo? Muito bom. Então, chegamos no momento que a gente vai falar agora da relação de inclusão, certo? Então, nós vamos falar da relação de inclusão, que nós vamos perceber isso. E aí, o que acontece? Nós vamos fazer um comparativo do conceito da relação de inclusão com a relação de pertinência. E é isso que a banca vai fazer com você. Quando ela coloca uma questão sobre essa parte da matéria, mais precisamente para usar o pertence ou não pertence, ela vai pegar um exercício que relaciona relação de pertinência e relação de inclusão. É isso que ela vai fazer, tá? Então, por isso que você tem que ter clareza no conceito. Então, você vai colocar assim, ó, relação, ó, relação de inclusão. Certo? O que você precisa saber sobre esse tópico aqui? Você precisa saber quando é que você usa isso aqui. Você vai usar relação de inclusão quando você, anote assim, ó, relacionar, ó, quando você relacionar um conjunto com outro conjunto. Então, toda vez quando você relaciona um conjunto com outro, certo? Você vai usar a relação de inclusão. Então, você vai destacar aí com seu marca-texto as duas palavrinhas conjunto. E aqui, ó, lembra daquele negócio? Está contido ou não está contido, tá? Parece a letra C, mas não é a letra C. É uma simbologia, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos voltar. Quando eu falei para você sobre a relação de pertinência, quando é que você usa a relação de pertinência? Você usa quando você relaciona elemento e conjunto. Agora, quando é que você usa a relação de inclusão? Você usa quando você relacionar um conjunto com outro. Então vamos colocar isso aqui no nosso primeiro exemplo mais básico, para você entender a teoria. Eu vou pegar aqui, ó, esse conjunto A, vou colocar aqui 3 elementos, certo? E aí eu vou fazer algumas afirmações. Eu vou pegar aqui o primeiro seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a letra A, certo? Eu vou pegar a letra A. E aí da letra A, eu vou colocar assim, ó. Que esse cara aqui, ele está contido em A. Ou eu posso afirmar que esse cara é subconjunto de A.
Primeira coisa, então, que você precisa identificar. Veja que esse cidadão aqui, ele possui chaves. Lá na relação de pertinência, lembra que não tinha, porque a gente estava trabalhando com elemento. Como esse cidadão aqui tem chaves, então você já identifica como sendo um conjunto. E aí do lado de cá nós temos o A, ó, você identifica também como sendo um conjunto. Então nós estamos relacionando um conjunto com outro conjunto. Sendo assim, nós temos que usar a relação de inclusão, percebeu? Agora, a gente tem que analisar se isso está certo. Para esse conjunto aqui estar contido nesse, ou melhor, para esse conjunto aqui ser subconjunto desse, o que nós vimos no conceito de subconjuntos? Né? Todos os seus elementos precisam ser elementos de A. E aí eu te pergunto, você que está analisando aqui comigo, chega bem próximo aqui da câmera e veja o seguinte: eu posso afirmar essa alternativa? Eu posso afirmar que esse conjunto aqui, ele está contido em A, com base no conceito que nós vimos de subconjuntos? Posso. Está vendo aqui, ó, 1 e 2, 1 e 2? Então, a partir do momento que eu entendo que todos os elementos desse conjunto são elementos de A, então, de fato, eu afirmo que esse conjunto aqui está contido em A. Então, o item está correto. Vamos pegar outro item. Eu vou pegar assim com você, ó, letra B. Eu vou pegar esse conjunto aqui, e aí eu vou afirmar que esse conjunto está contido em A. Vamos analisar. Primeiramente, eu estou vendo esse cidadão aqui, e eu estou vendo ele com chaves. Se eu estou vendo ele com chaves, então eu identifico como sendo um conjunto, certinho? O meu A aqui, ó, se trata do meu conjunto A, então você já sabe disso, é um conjunto. E aí, toda vez que você relaciona conjunto e conjunto, você vai usar relação de inclusão, e eu usei. Então, até aqui, beleza. Então, agora a gente analisa para saber se o item está correto. Para esse conjunto aqui ser subconjunto de A, o que nós acabamos de falar aqui da letra A? Todos os seus elementos precisam ser elementos de A. E eu te pergunto, isso aconteceu? Não aconteceu, porque nós temos um cara aqui, ó, o 4, e ele não é elemento de A. Então você entende comigo que nem todo mundo que pertence a esse conjunto pertence a A. Percebeu? Nem todo mundo que pertence a ele pertence a A. Logo, esse conjunto aqui não está contido em A. Então, o item é falso. Pegou a manha? Essa é a manha que você tem que pegar. Deixa eu pegar aqui mais outra alternativa. Se eu falar assim para você, ó, 2 está contido em A. Primeira coisa que você analisa comigo. Esse carinha não tem chaves. O aluno que vai fazer a prova sem ter estudado, por exemplo, sem ter estudado, ele vai perceber o seguinte. Ele vai olhar o 2 aqui, ele vai falar, opa, tá lá dentro sim, tá tudo certo. Não é assim. Porque o que acontece? Como esse cidadão não tem chaves, eu vou identificá-lo como sendo elemento. Percebeu? Como sendo elemento. E aí, esse cara, conjunto. Beleza. E o que acontece? Aqui, eu estou relacionando elemento e conjunto. E quando eu faço isso, o que eu utilizo? Relação de pertinência. Percebeu? Então, se eu tenho que utilizar relação de pertinência, eu usei relação de inclusão, eu não preciso fazer mais nada. A alternativa está falsa. Percebe? Então, cuidado. Por isso que eu te falei que aí a banca, ela vai montar uma questão onde ela vai brincar com a relação de pertinência e com a relação de inclusão. É ali que você tem que ficar atento. Tá certo? Vou pegar mais um item aqui. Só mais um tipo de modelo que vai acontecer. Eu vou colocar assim, ó, 2 e 4, e eu vou afirmar que esse conjunto não está contido em A.
Então vamos analisar. Primeiro, esse cidadão aqui possui chaves. Então, se possui chaves, isso me leva a um conjunto, certo? Isso me leva a um conjunto. Esse carinha do lado de cá, você já sabe que se trata de um conjunto. Então, eu estou, de fato, relacionando um conjunto com outro conjunto, certo? Quando eu faço isso, eu realmente tenho que utilizar a inclusão. Só que nós estamos afirmando que esse conjunto ele não está contido em A. Nós estamos afirmando que esse conjunto não é subconjunto de A. Será que isso está correto? Como que a gente analisa? Olhe os seus elementos. Você percebe, de fato, que nem todos eles são elementos de A. Por exemplo, o 4. O 4 não pertence a A. Então, se nem todos os seus elementos são elementos de A, então a nossa conclusão é que realmente esse conjunto não está contido em A. Então, o item está correto. Você pode virar para mim e falar assim, professor, está fazendo sentido. Estou pegando a manha. Esse é o primeiro passo que eu quero. Porque eu te falo que isso aqui não é fácil na hora de fazer exercício. Então, nesse primeiro momento, anote isso que eu estou te falando. Na hora de praticar, eu já te adianto que os exercícios sobre relação de pertinência e relação de inclusão, tá, irão surgir muitas dúvidas. E aí, na medida que a gente for trabalhando, questão por questão, nós vamos sanando essas dúvidas, tá? Mas eu vou adiantar a notícia boa. A notícia boa é que sua banca, tá, ela não é muito dessa primeira parte. Pode acontecer de cair na prova? Pode. Você vai estar preparado, tá? Tudo certo. Mas existe uma tendência, né? As bancas, elas seguem um padrão. E não é muito de cobrar isso aqui. Então, essa notícia boa, porque você vai perceber que realmente dá uma pequena confusão. Está faltando um tópico para a gente fechar a nossa primeira parte, tá? Então, você vai colocar o seguinte. Você vai colocar assim, ó. Conjunto das partes, certo? Então, você vai colocar aí conjunto das partes. O que acontece? Todo conjunto dado, ele vai ter o que chamamos de conjunto das partes. E o que é esse conjunto das partes? Nada mais é que o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto dado. Então, o conjunto dado no problema, ele vai ter uma quantidade de subconjuntos. Então, você vai pegar esses subconjuntos desse conjunto dado e você vai colocá-los dentro de outro conjunto, tá? Esse outro conjunto vai ser chamado de conjunto das partes. Se ficou um pouquinho confuso, eu vou colocar isso no papel e nós vamos fazer o exemplo. Então, por exemplo, eu vou colocar assim para você, ó. É o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto dado. Então, vai ser dado um conjunto e nós vamos identificar os seus subconjuntos. E aí eu vou até te mostrar como que você identifica um subconjunto. Então, deixa eu dar uma limpada aqui, tá? E é importante que você saiba como identificar o subconjunto, porque em exercícios de relação de pertinência e relação de inclusão, é uma saída muito boa para quem vai ter mais dificuldade. Então, eu vou pegar o exemplo. Eu vou pegar a seguinte situação, né? Me acompanha de cá, ó. Exemplo. Eu vou pegar esse conjunto A aqui.
com 3 elementos, 2, 4 e 6. O conjunto das partes de A, ele vai ser representado pela letra P. Então aqui, ó, partes, o conjunto das partes de A. E lá dentro, a gente coloca os subconjuntos de A. Então eu tenho que colocar todos os subconjuntos desse conjunto A aqui, todos eles. Então vamos lá. Como que eu identifico esses subconjuntos? Primeiro, você vai pegar cada elemento individualmente e vai colocar dentro de chaves. Então aqui, ó, por exemplo, o primeiro elemento é o 2, então eu venho aqui e coloco ele dentro de chaves. E aí quando eu fiz isso, eu automaticamente identifiquei o primeiro subconjunto de A. Depois eu vou pegar o 4 e vou fazer a mesma coisa, ó. Coloquei dentro de chaves. Eu vou pegar o 6 e vou fazer a mesma coisa. Coloquei dentro de chaves. Pronto. Como eu não tenho mais ninguém, tá vendo? Já terminou. Eu vou pegar agora as duplas. Tá certo? Então você vai sempre aumentando um elemento. A primeira dupla que eu tenho vai ser o 2 e o 4, ó. Tá vendo? Eu identifiquei esse conjunto, que é um subconjunto do conjunto A, com 2 elementos. Aí agora eu vou pegar ali, ó, o 2 e o 6, ó. Percebeu? E agora eu vou pegar o 4 e o 6, ó. Pronto. Tem mais alguma dupla? Onde tem algumas dúvidas, uma dúvida onde alguns alunos erram. Por exemplo, professor, eu peguei aqui o 2 e o 4, mas nós não temos que pegar o 4 e o 2? Aí, olha o que aconteceu. Se você pega o 4 e o 2, você concorda que esses dois conjuntos são iguais? Lembra na definição de igualdade de conjuntos? Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuírem os mesmos elementos, independentemente da ordem. Então, se você trocar a ordem aqui, ó, você acaba considerando o mesmo conjunto. Então, não pode, tá certo? Então, se você pegou o 2 e o 4 nessa ordem, tá certo e acabou, tá? Então, não tem mais nenhuma dupla. Se não tem mais nenhuma dupla, nós vamos pegar mais um elemento. E aí a gente acaba considerando quem? O próprio conjunto A. Porque se eu vou pegar um trio agora, eu vou pegar aqui, ó, o 2, o 4 e o 6. E aí aqui tem uma definição que você não pode esquecer mais a partir de agora, tá? Que é o seguinte: o conjunto dado, ele é subconjunto dele mesmo. Repito, o conjunto dado, por exemplo, aqui o conjunto A, ele está contido nele mesmo. Ele é subconjunto dele mesmo. Por isso que eu posso considerar, ó, ele mesmo como sendo um de seus subconjuntos. E aí tem um outro, está faltando um único subconjunto, que é um conceito que eu preciso pontuar com você, que é o conjunto vazio. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que é outra definição que você não pode esquecer sobre conjunto vazio, que eu te falei quando a gente pontuou ele, que existe uma definição em relação a esse conjunto vazio que você não pode esquecer. O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto que existe. Repito, o conjunto vazio, que você sabe que é representado por esse símbolo, ele é subconjunto de qualquer conjunto que existe. Qualquer um. E essa definição que eu estou te falando, esse conceito, nós vamos utilizá-lo bastante, praticamente em todas as questões que envolvem essa primeira etapa que nós estamos trabalhando da teoria dos conjuntos. Tá certo? Então veja, olha o nosso conjunto das partes. Eu formulei o conjunto das partes desse conjunto dado e dentro dele eu coloquei todos os subconjuntos do conjunto A. E aí você vai colocar assim, ó, relação. Nós temos uma formulazinha aqui que é muito importante que você tenha em mente e que você não esqueça mais. Que eu vou colocar aqui, ó,
2 elevado a n. O que essa fórmula indica para a gente? Ela vai dizer, você vai colocar assim, ó, ela vai dizer a quantidade de subconjuntos que o conjunto possui. Então, o conjunto dado, tá? O conjunto dado, ele possui uma quantidade de subconjuntos, certo? Ele possui uma quantidade de subconjuntos. E essa fórmula aqui, 2 elevado a n, ela é responsável por dizer para a gente essa quantidade de subconjuntos. E o n, aqui no caso, vai ser o número de elementos que esse conjunto possui. Então, vamos utilizar o nosso mesmo exemplo. Veja, aqui nós temos o conjunto A. Esse conjunto A ele tem 3 elementos. Então, se você pontuar aqui comigo, ó, 2 ao cubo. Percebeu? Então, no lugar do n, eu coloquei a quantidade de elementos do meu conjunto. E se você faz 2 ao cubo, você sabe, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, e isso é igual a 8. Ou seja, o nosso conjunto A, ele possui 8 subconjuntos. 8. E aí a gente pode tirar a prova aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Pronto. Então, quando você trabalha o conjunto das partes, é o conjunto formado pelos subconjuntos dados no conjunto dado. É o conjunto formado pelos subconjuntos do conjunto dado. Pegamos esse exemplo aqui, tá? Colocamos os 3 elementos, identificamos os seus subconjuntos e com isso nós identificamos o seu conjunto das partes. Tá certo? Bom, dentro dessa questão da identificação dos subconjuntos, nós temos 2 conceitos aqui que você não pode esquecer e que você espero que tenha anotado. Que o conjunto dado é subconjunto dele mesmo e que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto que existe. E nós vimos essa fórmula, essa que é uma potência, 2 elevado a n, onde essa fórmula vai dizer a quantidade de subconjuntos que um conjunto possui. Por exemplo, se o conjunto tem 5 elementos, 2 elevado a 5 é 32. Então, a gente entende que esse conjunto possui 32 subconjuntos. E não esqueça que esse n aqui é justamente a quantidade de elementos do conjunto dado. Beleza? Muito bom. Então, essa primeira parte, nós falamos do conceito de conjuntos, a representação de um conjunto, relação de pertinência, igualdade, falamos de conjunto vazio, de conjunto unitário, de subconjuntos, de relação de inclusão e agora falamos de conjunto das partes, tá? Então, tudo que nós vimos é muito importante para a nossa segunda etapa da teoria dos conjuntos, que é o que nós vamos falar das operações, tá certo? Então, eu vou finalizar essa aula aqui, tá? Já tem muita informação para você fazer o seu esquema, anotar. Nós vamos pontuar algumas questões depois sobre isso aqui, para você fazer um fechamento, mas deixando claro que é muito importante que você pratique muitas outras questões. Tá certo? Belezinha? Show de bola? Então, tome sua água e você já vai começar a sua próxima aula de teoria dos conjuntos, que é a parte mais importante pelas bancas. Fechou? No mais, te vejo na próxima aula. Até lá!